dia, no dia do Senhor, Deus nos convoca a adorar o seu santo nome. É bem verdade que Deus mostra o seu amor para conosco, principalmente na morte de Cristo Jesus. Mas quando nós somos convocados a adorar o seu nome, nesse santo dia, o dia do próprio Deus, Ele também manifesta o seu amor para conosco por meio da exposição bíblica, por meio dos cânticos espirituais que vamos entoar, por meio da oração. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, mostrando essa prova de amor para conosco. Paulo, nessa carta, principalmente agora em Romanos capítulo 8, ele vai mostrar que esse amor de Deus para com o seu povo não pode ser quebrado, porque Cristo Jesus já conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Aqueles que encontraram, por favor, convido você a se colocar de pé e escutar a leitura que eu farei de Romanos capítulo 8, versículos 31 ao versículo 39. Assim nos diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa bela verdade, a qual Ele falou a nós nessa manhã por meio desse texto. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Teu nome, porque mais uma vez o Senhor nos convoca a adorar a Ti, o único Deus verdadeiro que enviou o Teu Filho bendito, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para cumprir a lei perfeitamente, para satisfazer a justiça, e tudo isso, ó Pai, Ele fez na verdade. Nós te pedimos, ó Deus, que mais uma vez, nesse santo dia, o Senhor possa falar aos nossos corações. Bendizemos ao Teu nome por aquilo que o Senhor é, pelo Teu amor incondicional, pelo Teu amor eterno para com o Teu povo, por aquilo que o Senhor já vem demonstrando ao longo dos séculos, preservando a Tua igreja. Ó Santo Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é. Nesse dia, na manhã do dia do Senhor, nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez, para que venhamos glorificar o Teu nome nesse mundo caído. Nos dá esperança, ó Deus, meio às lutas que passamos. Anima a nossa fé em meio às tristezas que sentimos, que possamos olhar fitos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar juntos, irmãos, o hino 22, Os Céus Proclamam. Também
Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia nesse momento de confissão de pecado, em Jeremias, capítulo 23. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Jeremias, capítulo 23. Faremos uma leitura alternada do versículo 9 ao versículo 22. Jeremias, capítulo 23, versículo 9 ao versículo 22. Esses são aqueles profetas que sempre é importante nós entendermos um pouco do contexto histórico para entendermos o que ele está querendo profetizar. Então, Jeremias, ele é um profeta pré-exílico, ou seja, ele profetizou antes do exílio babilônico. E ele vai trazer mensagens duras contra o povo do Senhor. E de forma bem específica aqui, ele vai condenar os falsos profetas que clamavam por paz e paz e paz, e não era tempo de paz, era tempo de sempre anunciar o arrependimento. Ele vai confrontar também aqui os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por mediar tudo aquilo que estava acontecendo no culto do Antigo Testamento com o seu povo, com o povo de Deus. Então observem a leitura que nós faremos por meio de uma leitura alternada. Eu vou começar o versículo 9 e nós vamos até o versículo 22 de maneira alternada. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Os profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentareis com absinto, e lhes darei a beber a água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade
palavra dura para aqueles que eram representantes da igreja na antiga aliança, aqueles que eram responsáveis por ensinar o povo, profetizavam algo que não deveriam profetizar, falavam uma mensagem totalmente errada daquilo que estava da parte do Senhor. E é interessante que no versículo 29 desse mesmo capítulo, o texto diz o seguinte: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, o martelo que esmiuça penha. A palavra do Senhor sempre é esse martelo, é esse fogo que deve confrontar os nossos pecados. Quando nós estamos nos reunidos como povo do Senhor, a palavra sim, ela tem que confrontar a nossa vida, porque o nosso coração ele é inclinado para o mal. Mas infelizmente não é isso que aconteceu no tempo de Jeremias, e não é isso que acontece nos nossos tempos. A consequência disso é que o povo busca mensagens para agradar o seu próprio coração, e diante do Senhor isso é pecado. E nós, como povo do Senhor, queremos essas mensagens, porque isso traz conforto ao nosso coração. E toda vez que nós desejamos essas mensagens, a não ser a mensagem que vem das Sagradas Escrituras, nós estamos pecando contra Deus, porque queremos distorcer aquilo que Deus nos deu como algo maravilhoso, que é a sua santa e bendita palavra. Enquanto os profetas do Antigo Testamento, eles estavam falando paz, paz, paz para os perversos, os profetas que o próprio Deus levantava, eles falavam uma mensagem que é a mensagem que nós proclamamos hoje: se arrependa dos seus pecados. Diante desse momento de confissão de pecado, qual o pecado que você cometeu? Ou quais são os pecados que você tem cometido, que você precisa confessar a Deus? Talvez você não adore nenhum tipo de imagem, mas você tem outras imagens no seu coração que você coloca confiança a não ser Deus. Esse é o momento onde a igreja ela confessa os seus pecados e coloca diante do Senhor. Por isso nós vamos fazer isso. Vamos ter um momento de interlúdio musical. Você vai poder confessar os seus pecados. Após esse momento eu vou romper o silêncio com uma oração representativa para a igreja. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, talvez esse momento do culto é um momento onde o Senhor nos faz corar de vergonha, porque nós não podemos ter um relacionamento com o Deus Santo se não for por meio de Cristo Jesus. Os nossos pecados, ó Pai, não são uma ofensa só contra outra pessoa, contra nós mesmos. Os nossos pecados são ofensas contra o próprio Senhor, Deus da aliança, o Deus que é santo, justo e bom, um Deus que tem todas as coisas debaixo do teu santo controle.
que o mundo é comparado como gota, como fala Isaías 40. Que o Senhor criou todas as coisas do nada e tudo sustenta pela palma da tua mão, como o Senhor falou para Jó. O Senhor é aquele, ó Deus, que enviou o teu Filho bendito para morrer na cruz do Calvário. O Senhor é aquele que desde a eternidade nos amou, não porque nós merecemos, mas um amor imerecido, incondicional e eterno. Ó Pai, nesse momento nós queremos nos colocar diante de Ti, confessando os nossos pecados, como a nossa esperança ainda está nesse mundo, ó Deus, como nós não confiamos no Senhor, principalmente nos momentos de luta, quando por muitas vezes, ó Deus, nós temos confiado mais em cavalos, em carro, e tantas outras coisas e não em Ti, mostrando que a nossa confiança está nas circunstâncias e não no Senhor. Tem misericórdia na nossa vida, ó Pai, que nós não Te amamos da forma que o Senhor nos amou, nós não dedicamos a nossa vida da forma como o Senhor se dedicou a nós. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma mentalidade das coisas eternas, na certeza, ó Pai, que a eternidade é o nosso lugar. Aqui nesse mundo nós estamos como peregrinos, que desfrutamos de um bom relacionamento de um Pai amoroso, que nos guia. Mas enquanto nós não chegamos lá, que o nosso coração possa constantemente confessar os nossos pecados diante de Ti, na certeza que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. João capítulo 1, versículo 1 nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim vamos cantar, mesmo assentados com toda reverência, o hino 71, Perdão. Passar um momento agora que nós vamos declarar aquilo que nós cremos. Eu farei a pergunta do Catecismo de Heidelberg e a igreja responde. Observe mais uma vez que estamos agora na parte da cristologia. Então nós estamos falando um pouco sobre Cristo e aquilo que Ele é. A pergunta 49 nos diz o seguinte: que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Primeiro, Ele é no céu nosso advogado junto a seu Pai. Segundo, em Cristo temos nossa carne no céu,
como garantia segura de que Ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. Terceiro, Ele nos envia seu Espírito como garantia. Pelo poder do Espírito buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. Pergunta 50 diz: por que se acrescenta a esta e está sentada à direita de Deus? Porque Cristo subiu ao céu para manifestar-se lá mesmo como cabeça de sua igreja cristã e para governar tudo em nome de seu Pai. Amém. Vamos ter uma palavra de oração pela oração pastoral. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, como é belo também os catecismos reformados nos ensinam acerca da ascensão de Cristo. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é aquele que governa todas as coisas à direita de Deus Pai, intercede pela tua igreja, o Senhor sustenta a tua igreja em tempos de adversidade, o Senhor que faz a tua igreja prosperar em um mundo caído. São tantos benefícios que o Senhor faz por meio dessa verdade tão bíblica, e nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por isso. Queremos em especial, ó Deus, nesse dia, colocar diante do Senhor a vida das mulheres da nossa igreja, que o Senhor possa abençoar cada mulher da nossa igreja, que elas possam crescer em santidade, em justiça, que elas possam a cada dia, ó Pai, desenvolver o seu bom papel de mãe na educação dos seus filhos e também de auxiliadora. Aquelas que têm uma profissão, ó Deus, dá prosperidade financeira a elas, de acordo com a tua palavra, que elas possam ser excelentes profissionais, que elas possam, ó Deus, a cada dia desenvolver as suas habilidades, mas que acima de tudo isso, ó Pai, que elas possam descansar no Senhor, na certeza que o Senhor cuida da vida delas, que elas possam a cada dia, ó Deus, descansar num Deus que a amas, que preserva a vida delas, que a esperança delas possa sempre estar em Cristo Jesus, que nas suas lutas internas elas possam a cada dia descansar em Ti. Trabalhe, ó Deus, na nossa igreja por meio também das nossas irmãs da SAF, que o Senhor possa abençoar essa sociedade interna na integração das mulheres da nossa igreja, para que cada mulher possa desempenhar o bom papel de Cristo no seio da tua igreja. Te pedimos também, ó Deus, mais uma vez, por aquilo que está acontecendo na Ucrânia, que o Senhor possa ter mais uma vez misericórdia daquela nação. Ó Deus, só o Senhor pode gerar paz em meio a esse conflito. Assim, inclina o coração ou os corações de tantos homens que estão envolvidos nessa guerra. Muitas vezes nós não sabemos os reais motivos que estão ocultos no coração, mas o Senhor conhece. E assim o faz, ó Deus. Tem misericórdia daqueles que já perderam seus entes queridos. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão ainda batalhando. Que o Senhor possa intervir na história como o Senhor já tem feito ao longo dos séculos. Pedimos também, ó Pai, pela nossa cidade, uma cidade que tão carece da pregação genuína do Evangelho. Que o Senhor possa olhar com teus olhos de misericórdia para com a nossa cidade, diminuir a criminalidade, diminuir a corrupção que acontece em nossa cidade, aumentar a justiça, a paz, que igrejas saudáveis que estão estabelecidas nessa cidade possam proclamar o teu evangelho, e aqueles que se renderem à mensagem da cruz possam dar um bom testemunho aonde eles passam, não só no âmbito da igreja, como se a vida espiritual se resumisse só aos domingos, mas para onde eles vão, o que eles fazem nessa cidade, eles possam testemunhar
do bom perfume de Cristo, ou daquilo que Cristo é. Para que pessoas possam ver a glória do teu Filho bendito na face do teu povo. Faz isso, ó Deus, não para a exaltação de uma igreja, não para o orgulho do ser humano, mas para que o teu reino avance, para que as pessoas conheçam a verdade e se rendam à verdade, para que as pessoas possam experimentar, ainda nesse mundo caído, a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos cantar agora 2 cânticos espirituais. O primeiro é Teu Povo. Convido a igreja a cantar com alegria, na certeza que quem canta conosco, como fala o autor aos Hebreus, é o próprio Cristo. Esse próximo cântico, aqueles que vieram preparados para devolver o seu dízimo, ofertar na casa do Senhor, podem fazer nesse momento.
coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Talvez, se você tem dificuldade de encontrar o profeta Malaquias, encontre Mateus e volte algumas páginas. Você vai encontrar Malaquias, capítulo 1. Hoje nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5. Hoje nós vamos começar uma série de exposições bíblicas no livro do profeta Malaquias, e que nós intitulamos, eu intitulei na verdade como Corandel, diante de Deus, uma conversa séria com Deus. Então talvez Deus, por meio desse profeta, vai nos chamar a atenção sobre algumas realidades sobre as nossas vidas e também sobre aquilo que Ele deseja para nós, e também nos dando esperança, principalmente no final do livro. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Eu não vou fazer uma exposição no sentido histórica, falando sobre o contexto. Isso vai acontecer naturalmente quando nós formos expondo o texto. Eu vou tratar de algumas coisas que eu acho importantes sobre o contexto do livro. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ler o texto, vamos orar e assim vamos começar a nossa exposição da palavra do Senhor. Malaquias capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vos direis: grande o Senhor também, fora dos limites de Israel. Vamos orar. Ó Senhor Deus, obrigado mais uma vez por estarmos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Da mesma forma que o Senhor usou o profeta Malaquias para exortar aquele povo, faz isso conosco, para que nós venhamos entender sobre a realidade do culto, de uma vida temente a Ti, da nossa esperança que é inabalável, da certeza que nós temos um mediador que vai voltar e vai resgatar a Tua igreja. Faz isso, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim te pedimos que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, que venhamos mais uma vez sair aqui edificados. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Declaração de amor. E aí, crianças, já fizeram alguma declaração de amor para os papais? Ou para o papai ou para a mamãe? Já falaram algo assim: papai, eu te amo porque... papai, mamãe, você é tão bonita porque... Declaração de amor sempre é importante. E aí, homens, faz tempo, hein? Faz muito tempo que você não faz uma declaração de amor para sua esposa. Eu sei disso. Você não é dessas coisas, você é o bagual. Está bom, está na hora de talvez você fazer uma declaração de amor para sua esposa. Talvez, se você não gosta de falar, quem sabe entregar algo para sua esposa que ela goste. Algumas talvez gostem de chocolate, outras uma rosa é de bom tamanho. Outra, fazer qualquer coisa assim que chame a atenção. Vale a pena. Mulheres, onde estão vocês e as suas declarações de amor para o seu esposo? Será que já faz tempo também? Eu sei que vocês já declaram por meio da sua vida.
Vocês fazem muita coisa dentro de casa, arruma a casa, faz comida todo dia e tal. E talvez você possa pensar assim, essa é a minha prova do meu amor para com meu marido. É verdade, mas talvez falar, ou um carinho, quem sabe fazer algo que chame a atenção, que declare o seu amor para com ele. É interessante que a Bíblia ela fala muitas vezes sobre a expressão amor. E certa vez, Pedro, após de andar muito tempo com Jesus, ele nega, e após a ressurreição de Cristo, Cristo vai ter com ele e faz uma pergunta simples: Pedro, tu me amas? O questionamento de Cristo é lícito. Pedro o negara, Pedro tinha naufragado na fé, e Cristo, com a sua misericórdia eterna, vai atrás desse apóstolo e pergunta: Pedro, tu me amas? Enquanto nós percebemos, depois de Deus, o próprio Cristo restaurar a vida de Pedro, Pedro é aquele agora que corajosamente, nos livros de Atos dos Apóstolos, está pregando o evangelho corajosamente. Após o próprio Cristo questionar o amor de Pedro e Pedro declarar: eu te amo, Senhor. Agora, Pedro, como uma prova de amor, aquele que estava lá com medo antes da ressurreição de Cristo, ele declara uma verdade, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 11. Jesus é a pedra angular. E ainda em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: não há salvação nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, mesmo diante das autoridades religiosas daquela época, dizendo para ele ficar calado, Pedro diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O ato de amor de Pedro é falar aquilo que ele tem ouvido do próprio Cristo, é praticar. Interessante como o amor não é meramente um sentimento, mas é uma ação. Mas esse Pedro também, ao longo da sua caminhada cristã, parece que ele não mostrou o verdadeiro amor para com Deus. Em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornavam repreensível. Com efeito, antes de chegar a algumas da parte de Tiago, comia com os gentios. Lembre-se que os judeus, eles tinham antigamente uma restrição alimentar. E aí Pedro lá, entendendo a graça do evangelho, estava comendo com os gentios. Talvez ele estava comendo uma picanha bem gorda. Ou estava lá sentado, talvez tomando um chimarrão. E aí quando chegam os judeus, ele deixa os gentios e vaza. E Paulo confronta Cefas, que aqui é Pedro, dizendo que eles não estavam pensando segundo o evangelho. Todos nós podemos declarar o nosso amor para com Deus, mas hora e outra precisamos ser repreendidos para voltarmos a viver de acordo com aquilo que o evangelho nos diz. A pergunta é: você tem amado o seu Senhor? Você tem demonstrado por meio dos seus pensamentos, das suas atitudes, que você ama a Deus? Mas se o questionamento for o contrário, a humanidade agora está em uma situação que questiona o amor de Deus. Deus, tu me amas? Será que é lícito? Será que nós podemos questionar o amor de Deus? Será que esse Deus ele é digno de confiança? Por vezes você, em situações que causam sofrimento e dor, você espera, melhora, mas você pergunta: Senhor, tu me amas? Que tipo de amor é esse que o Senhor me amas? Diante dessa realidade é que o texto está diante de nós, mostrando que Deus nos ama, independente das circunstâncias do seu povo. E em resumo, quando nós começamos a olhar esse profeta Malaquias,
a primeira mensagem que ele quer trazer aos seus ouvintes é que Deus nos ama. Ele ama o seu povo de forma pactual. E isso é incondicional e eterno. É isso que, em resumo, o capítulo 1, versículo de 1 a 5 quer nos ensinar. Que Deus ama o seu povo com um amor pactual. E isso é incondicional e eterno. Bote seus olhos para o texto. Observe mais uma vez o amor pactual de Deus de forma incondicional. Eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 2. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Isaías por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nós tens amado? Nós estamos agora, irmãos, começando a uma profecia, conhecida como a profecia do profeta Malaquias. Este livro é uma série de acusações ou de debates entre Deus e o seu povo. Deus agora vai fazer séries de acusação com o seu povo e chamar o seu povo para prestar conta. E você vai perceber que ao longo dessa profecia, e eu quero já dar um alerta à igreja, você não precisa esperar eu terminar essa profecia. Você pode ler toda semana o livro do profeta Malaquias. E talvez você vai ler esse profeta pelo menos 6 vezes. Porque provavelmente vai ter 6 sermões nesse livro, nessa profecia. Por quê? Porque o livro do profeta Malaquias, ele tem 6 sessões. E as sessões são feitas de forma muito clara. Deus dá uma declaração para o seu povo. Eu vos tenho amado. O povo questiona. O Senhor tem nos amado? E Deus dá uma resposta. Todo o livro do profeta Malaquias, ele traz esse debate. Deus afirmando quem ele é. O povo questionando algo acerca de Deus. E Deus agora respondendo de uma forma, confrontando o seu pecado e também demonstrando a sua graça. O período que se encontra esse livro é pós-exílico babilônico. Talvez você pode ter algo na sua mente, deve ter sim. O povo de Deus, ele foi levado para o cativeiro babilônico. Antes disso, vários e vários profetas vêm anunciando que eles deveriam se arrepender. Mas o povo, assim como eu, como você, com o coração duro, não se arrepende. Consequentemente, Deus leva esse povo para o cativeiro babilônico. Eles passam 70 anos. E aí nós estamos aqui nessas profecias, de Ageu a Malaquias, em profetas pós-exílico. Provavelmente o povo aqui é um período depois de Neemias e Esdras. E por meio da liderança de Neemias e Esdras, um reconstrói o muro, o outro reconstrói aquilo que é o templo. Mas infelizmente o povo agora não estava vivendo da conformidade que estava de acordo com a lei de Deus. O povo estava mais uma vez esperançoso para a restauração do culto. Infelizmente o povo aqui estava quebrando o culto. O povo ainda não estava vendo a restauração profetizada por Isaías 40 até 50, onde ia ter um governo soberano, universal, que Deus ia dominar todos os povos, ia colocar sujeito debaixo do povo de Deus. E agora, infelizmente, após 35 anos, após o cativeiro babilônico, após a reconstrução do templo, o povo mais uma vez estava sob o domínio dos persas, estavam sendo oprimidos e eles mesmos estavam com a vida totalmente contrária à lei de Deus. Todo esse cenário faz o povo questionar sobre o amor de Deus. Será que Deus nos ama? E embora os tivesse mostrado o seu grande amor, ele tirou o povo do Egito e deu as leis. Deus tira mais uma vez o povo do cativeiro babilônico e dá esperança para o seu povo, mas mesmo assim o povo quebra a aliança de Deus. O povo tem um culto pagão, uma vida promíscua e falta de esperança. Esse povo é o povo no contexto que Malaquias está profetizando. Por isso, Malaquias, ele fundamenta a sua profecia pelo menos em 3 grandes temas da Bíblia, a saber, a aliança da criação,
Deus cria um mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansa, para que o povo possa adorá-lo em espírito e em verdade. Eles estão quebrando, sim, a ordem do casamento. O povo agora estava se relacionando com mulheres pagãs, e eles estavam dizendo glória a Deus por isso. O povo também está dando ou quebrando a ordem do trabalho. O povo estava trabalhando, mas estava sendo infiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, achando que quem dava o sustento a eles era o braço forte deles e não o Senhor. 3 grandes temas estão permeados no livro do profeta Malaquias: ordem da criação, ordem do casamento e a ordem do trabalho. E assim começa a profecia, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. A expressão sentença é literalmente, se você procurar ou se tiver outra Bíblia, você vai ver uma advertência. Literalmente é um peso, é uma repreensão. Malaquias, que é o mensageiro do Senhor, vai trazer uma repreensão, um peso para o povo de Deus. Nicodemos, ao comentar esse texto, Augusto Nicodemos, ao comentar esse texto, ele diz: toda vez que ocorre a profanação do culto, a desobediência aos mandamentos, a falta de interesse nas coisas de Deus, a ausência de fé em tempos difíceis, essa é a razão que o povo, ou que o próprio Deus, levanta o profeta para dizer: assim diz o Senhor. É uma sentença. Quando nós olhamos a nossa caminhada cristã, meus amados irmãos, nós somos tendenciosos a perceber o cuidado de Deus nas nossas vidas de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, se Deus te dá uma prosperidade, rapaz, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas se você passa por meio de provações, não, Satanás deve estar furioso com a minha vida. A gente não consegue perceber que por muitas vezes Deus coloca até mesmo dificuldades na nossa vida para a gente perceber o cuidado providencial de Deus, a mostrar o que está lá no seu coração, aonde é que está a nossa confiança. O Senhor é soberano e isso dá sentido a toda nossa e qualquer tribulação que nós passamos nesse mundo. Em meio à adversidade, aonde é que você tem buscado abrigo? Onde é que você tem buscado conforto? No trabalho, eu preciso trabalhar muito, trabalhar, porque eu trabalhando, isso me dá senso de responsabilidade. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que nós temos que ganhar o pão de cada dia, que todo trabalhador é digno do seu salário? Com certeza, a Bíblia fala sobre isso. Mas quando o trabalho está acima de Deus, esse seu trabalho é um ídolo para você. E é por isso que você às vezes não consegue nem descansar. Por quê? Porque o trabalho é o meu conforto. Talvez o lazer, as redes sociais, até mesmo a solidão. O meu conforto é a solidão. Eu estou com problema, eu não quero falar com ninguém, eu quero me isolar de todo mundo. Não é isso que Deus está mostrando para nós. Ele, apesar de ser uma sentença, apesar de ser uma advertência, apesar de Deus confrontar o seu povo, ele começa mostrando a sua prova de amor para com esse povo, e não é fruto de forma alguma das suas qualidades, como não era fruto das qualidades desse povo. O verso 2 ele fala: eu não amei a Jacó, não foi Esaú o irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia eu amei a Jacó. Relembre mais um pouquinho a história de Esaú. Ele era irmão de Jacó. Imediatamente a sua mente lembra um pouco dessa história. Esaú era o irmão mais velho, ele que teria a bênção da primogenitura. Era por meio da qualidade do primogênito que veria a bênção daquele que era descendente de Abraão e que seria o pai de todas as nações. Nele se realizaria as promessas de abençoar todas as nações. Mas não foi isso que aconteceu. Contudo, Deus olhou para Esaú e rejeitou e amou a Jacó.
E esse amor não é por causa que nós merecemos. Talvez o que Isaías ou o que Malaquias está querendo trazer à memória a esse povo é aquilo que está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 a 8. Deus fala assim para o seu povo: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque foste mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fiz aos vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Ou seja, eles não deveriam reivindicar nada de Deus, mas serem gratos por tudo aquilo que Deus estava fazendo ao longo da história por meio deles. Deus o amou, o escolheu de forma gratuita, sem eles merecer. Lembre mais um pouquinho quem era Esaú. Esaú, na verdade, Jacó aqui, quando Deus fala, eu vos tenho amado, ele traz uma realidade muito clara para nós aqui. Não é que Deus vai amar. A tradução, ele é tão fiel que ele mostra a realidade de continuidade. Deus amou, continua amando no presente e vai amar no futuro, independente daquilo que aconteça. Se você é povo de Deus, isso vai acontecer. A declaração de Deus é expressa aqui dizendo: eu te amo, de forma imutável. Olhe mais uma vez, por exemplo, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Olha o que o Senhor diz para esse povo: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Eles só não são consumidos, não é por causa da qualidade deles, é por causa do amor imerecido de Deus. Não foi eles que praticaram alguma coisa boa, não é a questão só por causa da descendência, mas é uma escolha gratuita de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em João capítulo 15, verso 16, o texto nos diz: não foste vós que nos escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. O próprio Cristo fala isso para os seus discípulos em João capítulo 15, verso 16. Quando Deus demonstra o seu amor para com o seu povo, Ele não nos escolheu porque previu que nós teríamos fé. Atos capítulo 13, versículo 48 nos mostra que os gentios, ouvindo, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus. E creram todos aqueles que havia sido destinado para a vida eterna. Eu li Atos capítulo 13, versículo 48. Deus não nos amou por causa que Ele viu que nós teríamos fé, porque até a fé é Ele que nos dá. Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, nos mostra que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto o que? A fé não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus, Ele declara o seu amor, não porque você é bom, ou não porque Ele viu que ia ter fé. Ele escolheu o seu povo antes da fundação do mundo, e esse amor é tão grande que Ele teve paciência com Jacó. Você sabe quem é Jacó, não sabe? Ele é um usurpador, um ladrão. É isso que significa o nome de Jacó. E o nome dele foi transformado para qual? Israel, príncipe da paz. O amor de Deus para com Jacó e toda a sua descendência eleita é um amor triunfante, contínuo, sem cessar, independente das circunstâncias, meu amado irmão. Se você está no período de provação, de prosperidade, se você está confuso com a fé cristã, se você está indeciso, lembre-se de uma coisa: se você é povo do Senhor, se você se rendeu ao Evangelho, Deus te ama e pronto. Ele ama o seu povo. Essa é a realidade. E certo autor, mais uma vez, nos mostra que a raiz do pecado de Israel é sua falta de consciência do amor divino.
Sabe quando nós questionamos o amor de Deus? Nós questionamos o amor de Deus porque nós não lembramos da nossa condição, ou quem nós éramos. Nós éramos pecadores, miseráveis, que merecíamos o inferno, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, nos amou. Nos amou ao ponto de dar o seu Filho. Romanos capítulo 5, verso 8, nos mostra que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos pecadores. Deus, ele já mostrou o seu amor para conosco ao enviar Cristo. O amor de Deus para conosco é fruto não da nossa ação, mas da ação dele. Lembre-se mais uma vez, ambos eram o quê? Gêmeos. Contudo, antes mesmo de eles nascerem, Deus demonstrou o seu amor para com Jacó e rejeitou a Esaú. Deus mais uma vez mostra essa realidade de que Jacó era aquele que ele tinha amado. Deus sempre demonstra o seu amor pactual para o seu povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. É difícil em nossa teologia nós questionarmos, por exemplo, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Eu tenho certeza, se você é crente em Cristo Jesus, você pelo menos entende que a salvação é de graça. Ou seja, não é seus méritos que te levam a Cristo, não é porque você é bonzinho, não é porque você tem um bom comportamento, não é porque você não matou nenhuma pessoa. Se você pensa que foi por causa disso que Deus lhe chamou, talvez você ainda está com dificuldade de salvação pela graça. Mas eu creio que a maioria das pessoas, elas entendem que é somente pela fé em Cristo Jesus. Contudo, nós corremos um risco muito grande quando nós achamos que após essa salvação, nós vivemos com base naquilo que nós fazemos. Nós entendemos que a salvação é de graça, mas após a salvação, ou após você entrar em uma aliança com Deus, você entende que a salvação é de graça também? Não é pelos seus méritos. Um teólogo conhecido como Tim Keller, bem conhecido, ele fala que o evangelho não é só o ABC de Deus. O evangelho é o A, o B, o C, o D, todo o alfabeto que nos ensina acerca de Cristo. Mas nós temos dificuldade com isso. Por isso que nós questionamos por muitas vezes quando estamos em situações difíceis. Porque naturalmente a gente pensa assim: se eu vou para a igreja, Deus tem que me abençoar, né? Se eu leio muito a Bíblia, olha, Deus tem que fazer prosperar os meus caminhos, não é verdade? Porque eu estou seguindo a Ele. Só o que está por trás desse pensamento justamente é isso. É a barganha que você está fazendo com Deus. Eu pratico boas obras para que Deus possa me abençoar. O praticar as boas obras não deve ser um reflexo daquilo que você é em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos de nós acreditamos que a salvação é pela graça, mas no dia a dia nós achamos que é pelo nosso esforço, que é por aquilo que nós fazemos, que são os nossos méritos, é o nosso cumprimento da lei, é de guardar tais coisas que nós vamos ser salvos. Consequentemente, a relação com Deus é triste. Eu já contei essa ilustração, mas eu acredito que vale a pena relembrar. Certa vez, Cristo Jesus, isso não é uma história verídica, convida os seus discípulos para uma caminhada, e antes de ele convidar os seus discípulos para uma caminhada, ele diz: ô meus discípulos, vocês que estão me seguindo, carrega uma pedra para mim. Pedro, sempre Pedro, que é exagerado, ele não pega uma pedrinha pequena, né? Ele sempre está interessado em uma barganha. O coração de Pedro parece que antes da sua conversão é assim, ele pega um pedregulho daqueles, e ele começa a andar, quando chega no meio-dia, ele pega e Jesus não transforma a pedra de Pedro em pães, e transforma a pedra dos outros, e aí Pedro lá come as migalhas dos irmãos, dos discípulos. E aí Pedro mais uma vez está na hora de partir, porque o ensinamento de Jesus não é um ensinamento estático,
é um ensinamento na peregrinação. Não é um pensamento estático, é só na peregrinação que Deus vai nos ensinando. Isso é importante para nós, né? Que não é só o conhecimento teórico que é importante, mas o conhecimento prático. E esse conhecimento prático vai acontecer nos nossos dias a dia. Mas voltando à ilustração, Pedro entendeu rapidamente que precisava pegar uma pedra maior ainda. Desculpa, irmãos, na primeira parte, Pedro pegou uma pedra pequenininha. E aí comeu uma migalhinha de pão. Na segunda parte, ele percebeu que a pedra se transformou em pães. E aí Pedro, né, como Pedro, ele não pega mais uma pedrinha pequena, vai pegar o quê? Uma pedra, que quer garantir o jantar e a ceia. E quem sabe até o café da manhã. Então Pedro, com dificuldade, Jesus diz: segue-me. E Pedro vai lá carregando as suas pedras, sua pedra bem com dificuldade. Quando chega certo momento, na hora da refeição, Jesus manda os seus discípulos sentarem e pega a pedra de Pedro e diz: Pedro, jogue a sua pedra no rio. Pedro fica assustado, mas aqui é o pão nosso de cada dia. É dessa forma que eu vou me sustentar, vou me alimentar. Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, você carregou essa pedra para quem? Para mim ou para você? Parece que nós andamos a nossa caminhada cristã vivendo mais para nós mesmos do que para Deus. E é por causa disso que Deus, ele nos coloca em situações difíceis para colocar o nosso coração, aquilo que está no nosso coração, para fora e para mostrar o seu amor incondicional para conosco. Pedro, ele entendia que era pelos méritos dele que ele ia ser alimentado. Jesus disse que não. E é assim mesmo a nossa caminhada cristã. Deus, ele te ama, não porque você merece, mas porque ele te ama. Esse é o primeiro ponto. O amor pactual de Deus é incondicional. A segunda verdade mostra que o amor pactual de Deus é eterno. Observe agora, a partir do versículo 3 ao versículo 5. Tem um porém aí, mostrando o contraste. Então, Deus, ele dá uma declaração de amor para Jacó, e agora ele vai falar algo contra Esaú e toda a sua descendência. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E Edom, que é descendente de Esaú, diz: somos destruídos, porém tomaremos a edificar as ruínas. Então disse o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo de contra quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 5 do capítulo 1 diz: os vossos olhos o verão, e vos direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O amor eterno de Deus é demonstrado quando ele destrói todos os nossos inimigos. A maneira pelo qual Deus mostra a eternidade do seu amor pactual é por meio da destruição dos inimigos. Deus havia amado a Jacó, e ele, como é que está na sua tradução? Aborreceu. Coloque do lado, para você entender o impacto dessa palavra. Deus odiou a Esaú. Essa é a expressão no hebraico. Não é literalmente aborreci. Ele ficou aborrecido. Coitadinho de Deus, ele está aborrecido de Esaú, que não segue a ele. Não. Já que a eleição é antes da fundação do mundo, não é por causa da bondade de um ou de outro, simplesmente. Deus aborrece, ou melhor, amaldiçoa, ou melhor, está odiado. Está com ódio de Esaú. O Senhor queria lembrar a Israel daquilo que ele já havia feito de forma especial a Edom, o inimigo do povo de Deus, especialmente pela boca do profeta Obadias. Se você nunca leu essa profecia, Obadias está dentro de um contexto onde o povo de Deus está sendo levado para o cativeiro, e os edomitas fazem o quê? Tá vendo? Vocês seguiram a Deus, olha o que está acontecendo com vocês. Aí Deus levanta um profeta, conhecido como Obadias, para trazer uma profecia de destruição a Edom. E no versículo 10 de Obadias, ele diz o seguinte: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó,
cobrear sobre ti vergonha e será exterminado da minha presença. O resultado da traição de Edom e da oposição ao povo pactual de Deus foi a destruição de todo o território dos edomitas. Se você sabe um pouco da história de Israel, a nação ou o reino do norte, eles não tiveram nenhum rei bom, todos os maus, todos. E Deus destruiu esse reinado. Mas o reinado do sul, que é o reinado de Judá, sempre tinha um rei bom e um rei mau, um rei bom e um rei ruim. E Deus, por meio da sua promessa que ele fez a Abraão, preserva ainda esse reinado. Mas aqueles que vêm sobre a descendência de Edom, todos eles foram destruídos. O território e tudo aquilo que eles tinham. Israel deveria trazer à memória e olhar mais uma vez que Deus destrói os seus inimigos e ama o seu povo. Deus destrói os seus inimigos, não porque o povo de Deus simplesmente fez atitudes boas, mas Deus destrói os seus inimigos porque Deus fez uma aliança com esse povo. Mais uma vez, lembre que aqui Esaú, ele é o culpado, ou melhor, até mesmo os edomitas são culpados. Ele rejeitou a primogenitura, ele não desejou as coisas espirituais, assim como os seus descendentes. A consequência disso é que os descendentes de Esaú, a saber, os edomitas, todos eles buscaram mais uma vez, não a glória de Deus, mas a glória de si próprio. Irmãos, todos aqueles que não adoram a Cristo Jesus e se rendem ao Evangelho, eles podem até ter momentos de felicidade nesse mundo. Todos aqueles que não se rendem à mensagem da cruz, eles podem sim, nesse mundo caído, ainda desfrutar de bens materiais. Mas todos eles serão destruídos quando Cristo voltar na eternidade, ou sofrerão as consequências dos seus pecados na eternidade. Aqui é uma promessa clara dizendo, o próprio Deus falando para Edom e todos os descendentes de Edom, a saber, aqueles que não se rendem ao Evangelho, é que essa terra é a terra, Deus está irado para sempre. É por isso que quando nós olhamos o Evangelho de João, o texto fala no capítulo 3, versículo 36, que aqueles que estão debaixo da cruz de Cristo, eles desfrutam da vida eterna. Não no futuro, mas no presente, Nilete. Se nós temos Cristo Jesus como nosso segundo Salvador, nós desfrutamos nesse mundo caído as bênçãos da vida eterna. Contudo, o texto diz que aqueles que não estão debaixo da cruz de Cristo, Deus está irado com eles. Não é no futuro, viu? É no presente. Deus está irado contra aqueles que não se rendem à cruz de Cristo. Aonde você está, meu amado irmão, meu amado amigo? Se a sua vida se resume a tudo aquilo que você pode conquistar nesse mundo, parabéns para você. Isso vai ser como palha no fogo. Meu desejo é que você se renda ao Evangelho e desfrute daquilo que você já tem desfrutado, mas com uma perspectiva totalmente diferente. Tá. Todos aqueles vão ter que confessar que Cristo Jesus é o Senhor. Uns vão desfrutar do gozo eterno, outros vão desfrutar da condenação eterna. Senhor, tu me amas? Acho que o texto falou conosco, dizendo que Ele nos ama. E Ele nos ama porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. Será que Ele te ama? Eu acredito que sim. Certo puritano, pregando em um texto de 2 Coríntios capítulo 3, Thomas Boston, ele conta uma história que mostra o grande amor de Deus para conosco.
ele chega e diz o seguinte: então a Trindade se reuniu para fazer um acordo histórico. Então o Pai amou o seu povo antes da fundação do mundo, ele amou com amor eterno, só que ele disse: eles vão cair em pecado, eles vão falhar, eles vão beber lama, eles vão viver na iniquidade, mas eu os amo, eu amo demais esse meu povo. Como pode acontecer isso? Como eles podem ser resgatados? Então o filho se apresenta: eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. E o filho disse: eu estou pronto para casar com essa igreja, para ser um marido dela. Contudo, se apresenta a verdade, a lei e a justiça se apresenta. Esse casamento não pode acontecer, não. Por que não pode acontecer? Questiona a Trindade. A lei se apresenta e diz: eu vou ser desonrada. Como pode haver salvação se a lei é desonrada? A justiça se apresenta e diz: ora, se a lei é desonrada, a justiça não foi satisfeita, então é impossível você se casar com essa mulher. A verdade bate o martelo e diz: olha, eu concordo com os dois, não pode haver esse matrimônio. Então o filho, pela segunda vez, bate o martelo e diz: eu vou cumprir a lei no lugar dela, eu vou satisfazer a justiça no lugar dela, eu vou resgatá-la da morte. Então a lei se curva e diz: se é assim, ok. A justiça, tudo bem. E a verdade diz: havendo acordo entre a justiça e a lei, ok. O problema de tudo isso é que a noiva não sabia. A noiva não sabia quem era o seu noivo. E de acordo com esse pacto eterno, Deus então manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo então diz: eu vou. Quando você vai? Eu vou quando o filho voltar e cumprir toda a obra dele. Eu vou da parte do pai e da parte do filho. Eu vou, e eu vou conquistá-la. E eu vou conquistá-la, essa moça rebelde. Eu vou chegar no ouvidinho dela, que já escutou vários amores, várias declarações de amor. E eu vou falar no ouvido dela, dizendo: eu vos amo. Você tem buscado outros amores nesse mundo. Você tem buscado satisfazer a sua vida em outras coisas, mas eu vos amo. Você tem buscado a satisfação do seu coração em outro canto, mas eu vos amo. Então o Espírito, pela sua misericórdia e graça, envia pregadores. E os pregadores anunciam o Evangelho de forma externa, mas é o Espírito Santo que testifica essa verdade de forma secreta. É assim a história. A Trindade manda o seu filho demonstra o seu amor. Na verdade, o Pai declara que ama o seu povo. O seu filho demonstra o seu amor nesse mundo. O seu Espírito Santo agora testifica essa verdade em nosso coração. E o pacto está selado. Esse é o amor eterno de Deus para com o seu povo. Será que Deus te ama? Qual é a prova de amor que você quer acerca de Deus? Ele já te amou. É você que não está percebendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por teu grande amor pactual em favor do teu povo, de forma incondicional e eterna. Nenhum de nós merecemos esse amor. Todos nós vivemos segundo os nossos próprios prazeres e desejos. Mas o Deus Pai, na eternidade, diz: eu vos amo. Eu escolhi esse povo rebelde antes da fundação do mundo. E a prova do meu amor é Cristo Jesus ter vindo a esse mundo, morrido na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia, cumprido a lei, a justiça e a verdade,
E agora o Espírito Santo testifica essa verdade em nosso coração. Que grande amor o Senhor tem oferecido ao teu povo, ó Pai. Que venhamos a cada dia desfrutar desse grande amor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé, já que Deus nos ama, vamos cantar junto. Quem nos separará? paz, meus irmãos, que a graça imerecida do nosso Deus e Pai em Cristo Jesus, o amor eletivo do nosso Deus e o poder do Espírito Santo nos convencendo dessa verdade, seja com o teu povo, hoje e para todo sempre. Deus, Espírito
A igreja pode se assentar. Após um momento de oração silenciosa, darei alguns avisos.